Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão e esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Eu hoje gostaria de conversar com vocês a respeito da diferença entre fundamentos e dogmas. Queridos e queridas, eu sei que muitos de vocês estranham a abordagem que eu faço dos temas do Espiritismo, porque normalmente nós vemos por aí uma abordagem mais concreta, né? Aí entra a diferença, né, entre os fundamentos e os dogmas. Uma abordagem onde a postura de quem está falando é dogmática. Ela não aceita o contraditório, né? É como se dissesse o seguinte: isso é a verdade incontestável, não existe nenhum tipo de dúvida, de questionamento, nada. E desde que Kardec começou esse trabalho no século XIX, né, 1850 e pouquinhos, ele deixou muito claro que o Espiritismo tem os seus fundamentos, que alguns até podem chamar de dogmas como fundamentos, porque existe conceitualmente a palavra, ela também é usada no sentido de fundamentos, né? Quando se fala de religião ou de doutrina, né? Os dogmas são os fundamentos. Mas filosoficamente, essa palavra, o dogma, ela é algo assim que é muito mais semelhante a coisa que não pode ser contestada jamais, né? É aquela coisa assim, é uma lei baixada de cima para baixo que não pode ser contestada. Isso a Igreja Católica usou durante muito tempo com os seus fundamentos. Eles atrelaram esse sentido filosófico do dogma aos seus fundamentos religiosos. Tipo, os dogmas da Igreja Católica não podem ser contestados de jeito nenhum, né? Kardec, quando escreveu, em várias partes do Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, eu depois deixo para vocês os links nos comentários, tá? Ó, Livro dos Espíritos, do item 6. Ele enumera os fundamentos e ali ele faz uma certa dissertação a respeito de dogma e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, vou falar bem resumidamente, até para quem está entrando aqui sem ter um conhecimento teórico mesmo a respeito da doutrina, né? Do Espiritismo. Os fundamentos do Espiritismo, que alguns chamam de dogmas, eu prefiro chamar de fundamentos, tá, gente? Sinceramente, prefiro. Como a palavra dogma tem essa outra conotação também, isso gera uma confusão na cabeça das pessoas. Então, eu prefiro chamar de fundamento. E, no meu ponto de vista, por tudo que eu já li e estudei do Espiritismo, da obra de Kardec, porque em alguns pontos o Kardec se contradiz, mas em muitos pontos ele mantém uma postura muito forte, e mesmo os textos dele na Revista Espírita, um ponto de vista muito forte a respeito do livre pensamento, né? Ele incentivava o livre pensamento, ele quase exigia dos seus companheiros de trabalho, dos que acompanhavam os trabalhos mediúnicos, dos quais ele participava, ele exigia fé raciocinada, pensamento crítico, o livre pensar, ele era um livre pensador, né? Então, uma pessoa que é um livre pensador não é uma pessoa dogmática filosoficamente. Então, é muito importante que a gente saiba essas diferenças, tá? Então, o Espiritismo não é dogmático. O Espiritismo tem os seus fundamentos, que algumas pessoas chamam de dogma, tá? Porque existe também esse sentido, é como se a palavra dogma e a palavra fundamento, quando se refere à religião,
são sinônimos, tá? Mas eu particularmente prefiro, já que existe essa outra conotação, né, da palavra dogma, eu prefiro usar fundamentos. Então, os fundamentos mas vocês também vão encontrar em alguns livros o termo dogma, tá? Mesmo na obra de Kardec. Mas aí ele está se referindo a fundamentos, que fique claro. Os fundamentos da doutrina espírita, do espiritismo, são a existência de Deus, né? E Deus criador do universo, inteligência suprema, inteligência criadora, ok? Imortalidade da alma, ok? Evolução dos espíritos. Evolução é a lei, uma dos fundamentos do espiritismo, a lei da evolução. Ou seja, o espírito não retrocede. Nós podemos estacionar, mas a gente não retrocede, tá? A gente pode ficar estacionado séculos na mesma picuinha, mas a gente não retrocede, tá? Não existe metempsicose, que é o que o Rustem falava, né? Que a gente ia reencarnar depois numa lesma. Não. A doutrina espírita fala em evolução dos espíritos. Evolução, ela é sempre para sempre. Não existe involução, ok? A pluralidade das existências, que é a reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados, que nós ainda não temos comprovação científica. Podem haver mundos habitados dimensionais, né? Em dimensões que os nossos aparelhos físicos terrestres não conseguem captar. Podem. Enfim, a comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade. A moral dos espíritos superiores é um dos fundamentos do espiritismo, porque ele se baseou muito nessa questão de que espíritos superiores o ajudaram nessa obra, né? Como o espiritismo não é dogmático, a gente precisa ficar muito atento a esse tipo de fundamento, porque esse tipo de fundamento abre passagem para tudo que a gente está vendo hoje em dia. Eles assinam como se fossem espíritos superiores e pronto, virou lei, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu, particularmente, tenho extremo cuidado com isso, tá? Claro, se nós acreditamos na evolução, é evidentemente que existem espíritos superiores, evidentemente. Agora, evidentemente, existem espíritos tão inferiores que usam a existência de espíritos superiores para passar calote espiritual nas pessoas, né? Fake news e tudo mais. Então, gente, esses fundamentos do espiritismo, eles não são dogmas no sentido filosófico da palavra, dogmáticos, fechados, que ninguém discute. Não, a gente discute sim, a gente discute, tanto a gente discute que nós aceitamos, enquanto o nosso pensamento crítico achar válido, eu pelo menos penso dessa forma, né? Muitos dos meus companheiros pensam assim também. Enquanto nós achamos válido isso, nós estamos investidos nessa caminhada, nessa batalha, né? Para defender. Nós não estamos aqui defendendo bandeira de purismo doutrinário, não, nada disso. Nós estamos apenas defendendo a racionalidade, né? O não fanatismo, a não fanatização, a não criação de seita. Nós não podemos nos tornar uma seita. Isso Kardec bate. Gente, se vocês lerem esse livro, vocês vão se apaixonar pela capacidade que o Kardec... Claro, vocês têm que fazer toda uma colocação temporal, né? Existem coisas aqui que ele fala que são coisas do século XIX. Existem coisas que ele fala que são coisas daquela sociedade europeia do século XIX. Então, a gente precisa ter essa... Mas como escrito, como a coisa literária, como a coisa de alguém que está no meio científico da época, é fascinante, sabe? É fascinante. E quando a gente vê todo o processo difícil que ele teve que enfrentar para poder fazer esse trabalho, né? Gente, o século XIX
não tinha uma comunicação, muitas vezes ele se comunicava por carta, às vezes por telex. As cartas iam de navio, ou iam, sabe, de trem. Então, é uma coisa, assim, muito fascinante, como uma pessoa conseguiu, né, se unir também de outras pessoas muito bem intencionadas para esse fim e com caráter, né? Com caráter. Porque gente sem caráter sempre existiu, né, gente? Sempre existiu. E a gente sabe que não é não é um privilégio nosso desse nosso momento. Não. O ser humano, ele, à medida que ele foi evoluindo e galgando, né, conhecimento e galgando, ele foi também desenvolvendo coisas muito prejudiciais, né? Foi se depauperando, mas isso sempre existiu, desde que nós podemos nos considerar assim uma sociedade humana, né? Formada, né? Isso sempre existiu, né? Sempre existiu, como a guerra sempre existiu também. Meus queridos, então, vendo a diferença do dogma e do fundamento, eu digo para vocês o seguinte: a nossa maior tarefa, o nosso maior desafio é estudarmos, né? Estudarmos, abrirmos a cabeça. Estudar, gente, não é pegar um livro e decorar o livro, botar debaixo aqui, como alguns crentes fazem com a Bíblia, e achar que vocês vão ficar melhores. Não. A gente vê crentes fazendo coisas horrorosas com aquela Bíblia debaixo do braço. Eles acham que aquela coisa vai passar por osmose para eles, e ao contrário, né? Ao contrário, fanatiza, a pessoa fica uma fanática, a pessoa fica com um livro de 3.000 anos atrás, que narra uma realidade de uma sociedade de 3.000 anos atrás, e quer trazer para cá, e quer que as pessoas vivam aquela realidade agora, né? Então, é muito delicado. A gente tá, quando a gente fala de fé, mesmo a fé raciocinada, tá? Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de religião, quando a gente fala mesmo de doutrina, né? E aí entra, nós estamos num terreno delicado, tá? Nós estamos num terreno delicado. O que eu vou colocar para as pessoas que acompanham esse trabalho aqui? Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não sou uma pessoa religiosa. Eu não sou ateia. Vocês entendem a diferença? Eu não sou ateia. Eu creio em Deus como inteligência suprema, criador de todas as coisas. Eu creio nessa inteligência suprema. Mas eu não sou uma pessoa religiosa. Jesus, para mim, eu creio no Jesus histórico. A Bíblia, para mim, é um livro histórico, tá? Que narra a vida de uma civilização de 3.000 anos atrás. Esse é um livro com coisas belíssimas, né? Mas também com coisas cruéis, com coisas pavorosas. Por quê? O belo e o pavoroso sempre existiu na sociedade humana, né? 3.000 anos atrás, vocês imaginem, então. E o Eclesiastes, por exemplo, tem coisas poéticas maravilhosas, coisas lindas. As cartas de Paulo são lindas. Eu já li a Bíblia, gente, porque eu estudei em colégio de freira, tá? Então eu já li toda, de cabo a rabo. Eu já li a Bíblia. E eu estudei em colégio de freira, então nós tínhamos que ler a Bíblia. Nós líamos a Bíblia. Eu tenho várias Bíblias aqui na minha estante. Então, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Por isso eu caí no espiritismo. Porque quando eu li o livro dos Espíritos, eu tinha uns 20 e pouquinhos anos, eu pensei, esse cara aqui é muito bom. Esse cara é muito bom. Ele tá lidando com um assunto tão delicado. Ele tá lidando com um assunto tão delicado no século XIX. Gente, os livros do Kardec foram queimados em Barcelona, na Espanha. Foram queimados, tá? Por católicos, né? Porque o século XIX ainda era um século que a Igreja Católica
dominava, inclusive, alguns estados, né? Existia quase uma teocracia. Hoje inverteu, né? Hoje essa teocracia ela é neopentecostal, mas venceremos isso também. Então, queridos e queridas, num outro vídeo eu faço essa diferença entre o Jesus histórico e o Jesus mitológico, tá? Dito isso, eu não sou uma pessoa religiosa, eu não estou dizendo que eu não gosto de religiosos. Entendem isso? Vocês entendem como as coisas podem ser sutis, como as coisas podem ser amplas? Eu tenho amigos padres, que por sinal tenho um amigo padre que está comemorando 30 anos de sacerdócio hoje, eu tenho que cumprimentá-lo. Eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos, só não tenho amigos neopentecostais, e não tenho amigos judeus sionistas também. Nem judeus não sionistas, não tem. Mas não porque eu não queira, porque não tenho mesmo. Agora, judeus sionistas eu não quero ter, e neopentecostais também eu não quero ter. Eu tenho amigos da Umbanda, eu tenho amigos do Candomblé, eu tenho amigos... Vocês entendem? E eu vou fazer uma playlist aqui nesse canal, trazendo pessoas de outras religiões, porque eu acho que é muito importante, gente, nós não criarmos trincheiras de guerra. Nós temos que criar trincheiras de luta, da boa luta, da boa luta. E o que é a boa luta? A boa luta é a luta pela paz, a luta pela igualdade social, pelo fim das diferenças horrorosas, né? Pelo fim das injustiças. Essa é a boa luta. E essa boa luta a gente cria junto, né? Eu farei isso, farei essa playlist. Mas voltando para o nosso assunto, é muito importante a gente não misturar as coisas, tá? Não misturar as coisas, não criar... aí entra a palavra dogma no seu sentido pejorativo, para mim, né? Pejorativo, que é aquela coisa rígida, aquela coisa que não pode ser contestada de jeito nenhum. Nós não podemos fazer isso. A vida é curta. Essa nossa encarnação, gente, é muito curta. Mesmo nós, sendo reencarnacionistas, nós temos que entender que a nossa encarnação mais importante é essa. Porque as que passaram, já passaram. A gente não pode mais interagir nelas, né? Nós estamos aqui tratando do que a gente pode tratar, que é o presente. As encarnações que virão, nós ainda não temos também como interagir nelas, mas nessa nossa encarnação nós temos, então essa é a encarnação mais importante. Sendo assim, é nessa encarnação que nós precisamos, agir de forma leve, de forma produtiva, para que a gente cresça. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, preparem-se. O crescimento, normalmente é doloroso. Crescer dói. Quando a gente está na adolescência, que nós estamos crescendo o nosso interior, o nosso mental, inclusive o nosso físico, o nosso hormonal, que a gente está naquele processo, naquele turbilhão, aquilo dói, né? Dói emocionalmente, dói fisicamente, porque crescer, gente, dói. Crescer intelectualmente também dói. Por quê? Porque muitos dos nossos mitos, muitos dos nossos dogmas caem por terra. E a gente às vezes olha e pensa, e agora o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Né? Quando a gente colocou tanta energia numa crença que agora a gente percebe que não está nos levando a nada. A gente se sente com o tempo desperdiçado, a gente fica meio sem esperança. E aqui, essa minha fala hoje é justamente para não deixar que vocês fiquem sem esperança. Ao contrário, gente, crescer é a coisa mais linda do mundo. Abrir a mente para o mundo, perceber quanta coisa linda existe, é a coisa mais maravilhosa que pode ter. Dói um pouquinho, claro que dói. Eu já passei por isso também. Eu tinha algumas
pequenas idolatrias, eu tinha alguns pequenos dogmas dentro de mim. Eu disse para vocês, eu estudei no colégio de freira 9 anos, então eu tinha aquela coisa muito introspectada em mim, introjetada, perdão, em mim. Eu tinha aquilo, sabe? E aquilo foi sendo melhorado, foi sendo, sabe, aquela dor de tu fazer uma transição, de tu abrir a mente para novas coisas, encarar com mais leveza as coisas. Essa pequena dor, ela vai dando espaço para algo muito lindo, para algo maravilhoso. A gente vai se sentindo muito mais completo, muito mais seguro, né? Eu sei também que muitas pessoas não têm o hábito, né, de ler as obras de Kardec. Não são obras fáceis mesmo, eu concordo com vocês. E eu digo para você, não é um livro para você pegar e ler de cabo a rabo, assim, numa sentada. Quando eu disse que eu li a Bíblia, eu li a Bíblia nos anos todos que eu estudei no colégio de freira, né? Não era assim, tu pegar a Bíblia e ler ela de ponta a ponta. Não era assim. Tu ia lendo, mas eu li toda ela. E a obra de Kardec, ela precisa ser estudada. Por isso que nós, no Espiritismo, usamos tanto esse termo, gente. Estudo, grupo de estudo. Por isso que eu resolvi fazer esses vídeos aqui, para falar de pequenos trechos e para abrir isso, porque isso também é uma forma de estudo, né? Eu não estou dizendo para vocês que ler romance não deve ser feito. Não, eu tenho vários romances aqui, eu peguei só alguns aqui para vocês verem. Já li O Nosso Lar, já li O Morro das Ilusões, já li O Bairro dos Estranhos, já li O Laços Eternos. São romances. O que a gente faz com esses romances? A gente estuda romance? Não. Não. Romance não é para estudar. Romance é pra gente se divertir de uma forma. É um entretenimento, gente. Espírita, é um entretenimento. Eu lia como se fosse uma novela. É assim, vocês vão pegar uma novela e vão pegar, agora nós vamos estudar essa novela. Não dá pra fazer isso. Por quê? A novela, ela é um misto de ficção com coisas que o autor coloca, mas basicamente é ficção. É o autor e o seu mundo pessoal projetado para que nós, leitores, olhemos. Nós vamos pegar a visão daquele autor de um romance, de uma novela, e vamos dizer, essa é a minha vida. Não é assim, né? Não é assim. Então, tem pessoas que se confundiram durante muitos anos dentro do Espiritismo porque usaram esses livros, que são romances, que é entretenimento, como base de criar todo um caminho doutrinário. Gente, que coisa! Não pode ser assim. Não é assim. Não é assim. A gente daí mistura pontos de vista, mistura o espírito que teve a sua própria, né? O mais famoso de todos, né, gente? A experiência pessoal desse espírito. A experiência pessoal desse espírito. Essa é a grande verdade. Mas é uma verdade que foi dita pra gente? Não, dentro dos centros espíritas, de jeito nenhum. Nunca foi dito isso. Por quê? Por quê? Porque quem está, FEB, a FEB, eu não estou falando mal da FEB, tem gente que fica horrorizado porque a pessoa tem coragem de falar mal. Não estou falando mal da FEB, eu estou dizendo a verdade sobre a FEB. A FEB tem o maior parque gráfico brasileiro. O maior parque gráfico brasileiro. Vocês acham que isso aqui não é uma indústria? Vocês pensam que isso aqui não é uma indústria, como as novelas do Projac? Da Globo? Claro que é, gente. Isso aqui é uma indústria. Isso aqui é uma indústria. A indústria dos romances espíritas é uma indústria. Então, a gente tem que ter todo um preparo até emocional
para poder lidar com determinadas coisas, para poder entender determinadas coisas, sabe? Porque senão a gente começa a ficar muito suscetível, a gente começa a ficar muito religioso, falou aquilo, vai para o umbral, vai para o inferno. O umbral é o inferno dos católicos, o inferno que os católicos cultuavam até início do século XX, ainda os católicos cultuavam. Depois foi mudando, eu sei disso, porque o meu amigo é padre, né? A gente conversa, e foi mudando muito essa visão, tá? Eles não tem mais aquela visão horrorosa, capeta, chifre, rabo, inferno com fogo. Eles não têm mais aquela visão pavorosa. Mas eles têm aquela visão de ranger de dentes, escuridão. É o umbral dos espíritas. Mesma coisa. Mesma coisa. Sabe? Cadeirinha do céu que os católicos tinham na Idade Média, que eles vendiam, aqueles lotes, né, de cadeira no céu, né? Eles vendiam isso. São as colônias espirituais dos espíritas, é a mesmíssima coisa, a mesma coisa. Então, vamos com calma, vamos com calma. Já reclamaram que meus vídeos são muito longos, então eu não posso, num vídeo só, falar. Por isso que eu vou fazer vários vídeos a respeito. Hoje eu queria justamente falar sobre esse ponto, né? Para a gente não confundir os fundamentos da doutrina espírita, que são aqueles que eu já falei no início do vídeo, com dogma, né? O Kardec usa no livro a palavra dogma, mas não no sentido do dogma filosófico, que é aquele dogma que tu não, né? Ele usa no sentido de dogma como fundamento, ele usa como sinônimo. Eu, particularmente, dificilmente vou usar essa palavra dogma, porque eu, evidentemente, não quero que haja essa associação, tá? Eu não quero que ninguém me escute dizer a palavra dogma e não saiba que dogma também é sinônimo de fundamento e ache que eu estou falando no sentido filosófico, que é aquela coisa que tu não questiona, né? Que tu não... Então, meus queridos, minhas queridas, é isso, tá? Eu termino esse vídeo dizendo que todos e todas são muito bem-vindos, que as dúvidas fazem parte do crescimento. Que não se preocupem se vocês ficaram tipo, meu Deus, meus butiá caíram no bolso. Não se preocupem, tá? A gente junta os butiá de novo, a gente vai reconstruindo coisas de uma forma mais leve, de uma forma mais bonita, de uma forma mais permanente, né? Quando as coisas se desmontam dentro da gente, às vezes é porque a gente precisa de espaço para crescer, né? Então é isso, façam esse crescimento como é um processo da nossa vida. Nós acreditamos na evolução espiritual, né? E a evolução espiritual, ela só acontece quando a nossa mente, quando o nosso intelecto consegue crescer, né? Se nós temos uma mente fechada, uma mente tacanha, a nossa evolução espiritual ela fica comprometida também. Fiquem bem, fiquem com Deus, seja qual for a ideia que dele tenham, estejamos juntos e a gente se vê no retorno. Um grande beijo.